Amiguinhos, primeiramente sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro de hoje. Na sequência falaremos de como manter a minha, a sua, a nossa saúde mental. Eu vou passo a passo com você, passo a passo, step by step, para que a gente possa construir esse raciocínio, tá bom? Eu vou começar com o conceito de saúde. E a definição de saúde para a OMS, Organização Mundial de Saúde, abre aspas, o completo bem-estar físico, mental e social do indivíduo. Eu vou repetir para que você possa degustar. O completo bem-estar físico, mental e social do indivíduo. Nesse momento, você que tem o mínimo de capacidade de reflexão, pergunta a si mesmo e a quem te cerca. Quem no planeta é saudável? Né? Porque para que você seja saudável, na perspectiva da OMS, não basta não estar doente. Não basta que não haja uma enfermidade. É imprescindível o bem-estar. Mas esse bem-estar precisa ser físico, esse bem-estar precisa ser mental e esse bem-estar precisa ser social. Acompanharam comigo até aqui, sim ou não? Dado esse passo inicial, eu vou dar um outro, um pouco mais complexo, mas para que possamos entender o conceito de saúde mental. Nesse momento, você tem o direito de levantar as mãos e perguntar, professor Vitor, a OMS não tem um conceito para a saúde mental? Não tem uma definição para a saúde mental? Não, não tem. A OMS tem uma definição para a saúde, mas a OMS não tem uma definição para a saúde mental. O que nos abre a possibilidade de ampliar o entendimento do conceito. Para que haja o entendimento do conceito, eu preciso que você entenda o que é mente. Então vamos lá, porque saúde mental, mental aqui é uma locução adjetiva que faz referência a da mente. Então saúde da mente, saúde mental. Mental é uma consequência de da mente. E aí eu preciso, então, que você entenda o que é mente. Venha comigo no passo a passo da construção desse conceito. Num primeiro momento, a gente não sabia o que determinavam os comportamentos humanos. Não sabia. Por que eu ajo como eu ajo? Por que eu penso como eu penso? Por que eu sinto como eu sinto? Ou, ainda mais firme a pergunta, como eu ajo como eu ajo? Como eu penso como eu penso? Como eu sinto como eu sinto? Porque o como é pergunta da ciência, o porquê é pergunta da filosofia. E aí a resposta que foi dada lá nos primórdios era de que havia uma mente. E essa mente, quer dizer, eu posso dar um passo anterior, né? O passo anterior, quando os caras acreditavam que era o coração o responsável por tudo isso. Daí, inclusive, surgem palavras como saber de cor, né? Saber de cor. É porque acreditava-se que o coração era o responsável
por esse tipo pelos seus comportamentos, né? Pelos seus comportamentos. Todas as vezes que eu falar comportamento, você vai lembrar dos verbos pensar, sentir e agir. E aí, então, daí vem palavras como recordar, né? Você só recorda aquilo que há envolvimento do coração. Quando perguntaram a Pablo Neruda sobre a sua idade, ele respondeu: confesso que vivi. Né? Resposta de gente que tem muito mais recordações do que lembranças. Porque a recordação é aquilo que envolve o coração, que ao longo do tempo ficou associado a um conjunto de sentimentos. Quando chegamos ali pelos idos da Revolução Francesa, da Revolução Científica, quando aparecem nomes como Descartes, essa ideia perde força, perde valor, e a gente passa a falar da mente. A mente é o lugar, é responsável por esse comportamento humano. Até que a gente vai avançando e descobre o cérebro, que é exatamente o lugar, é exatamente o locus que determina o comportamento humano. A partir daí, então, eu quero que você entenda que haverá uma separação entre mente e cérebro. O que é o cérebro? O cérebro é o órgão propriamente dito. O cérebro é aquilo que, se eu abrir a sua cabeça, eu vou encontrar. O cérebro é aquilo que eu posso tocar. O cérebro é aquilo que eu posso ver. O cérebro é aquilo que é irrigado pelas correntes sanguíneas. O cérebro é aquilo que, né? Estamos lembrados? Tronco encefálico, cérebro emocional ou sistema límbico, córtex cerebral, é o cérebro. E a partir daí, então, o que passa a ser mente? Mente é o produto daquilo que faz, daquilo que promove, daquilo que realiza o seu cérebro. Nossa! Então, o que é cérebro? Cérebro é o órgão. E o que é mente? Mente é o que produz, é aquilo que produz esse órgão. Então, você tem o cérebro pensando o tempo todo, né? O cérebro funciona. Nesse sentido, por exemplo, o que é sonho? Vamos lá. Quando você dorme, o seu coração para? Não. Quando você dorme, o seu rim para? Não. Quando você dorme, o seu cérebro para? Não. Então, você continua pensando enquanto dorme. Pensamentos que acontecem enquanto você dorme, a gente chama de sonho. Então, o que é o sonho? É o pensamento que acontece enquanto você dorme. Tá claro? E aí, em que órgão isso acontece? O órgão é o cérebro. O produto disso, o que vai ter como consequência dessa ação cerebral, é o que acontece com a sua mente. Tá claro? Então, onde está a mente? Não tem um lugar específico para encontrá-la. Onde está o cérebro? Boa parte das pessoas aqui na caixa craniana. Tem gente que a gente duvida. Mas a maioria aqui, né? Ou talvez a minoria, não sei bem. Teríamos que fazer um estudo mais aprofundado. Tá claro, gente? Então, o que é saúde mental? Saúde mental, nessa perspectiva, é o bem-estar do indivíduo no sentido daquilo que o seu cérebro produz. O bem-estar do indivíduo na relação com o seu comportamento. O bem-estar do indivíduo na relação com a forma como ele pensa,
com a forma como ele sente, com a forma como ele age no mundo. Nossa! Você entendeu isso, cara? Então, eu quero muito que você entenda isso, que isso é lindo demais. Então, saúde mental significa dizer um bem-estar da sua mente. Mas para que haja bem-estar da sua mente, é imprescindível que haja um bem-estar do seu corpo físico, que pressupõe o cérebro. Então, um bem-estar do cérebro, consequentemente, um bem-estar da mente. E como eu posso identificar o bem-estar da mente? Na forma como você se comporta. E quais são os 3 verbos associados a comportamento? Pensar, sentir e agir. Então, se eu penso de modo a produzir o meu bem-estar, se eu sinto de modo a produzir o meu bem-estar, se eu ajo de modo a produzir o meu bem-estar, há uma saúde da minha mente. Há, portanto, uma saúde mental. Uau! Não, hoje eu estou didático demais. Acho que eu cortei o cabelo e fiquei mais didático. Então, saúde para a Organização Mundial da Saúde, né? É bem-estar físico, mental e social. Aí a gente vai derivar para a saúde mental ou saúde da mente. E a gente entende que é identificado a partir do seu comportamento, atrelado aos verbos pensar, sentir e agir. Vitor, então quer dizer que se eu penso de modo a produzir o meu bem-estar, se eu sinto de modo a produzir o meu bem-estar, e se eu ajo de modo a produzir o meu bem-estar, eu sou saudável? Ainda não. E por que não? Porque saúde pressupõe um bem-estar físico, mental e social. Então, eu preciso pensar, sentir e agir também de modo a produzir o bem-estar do outro e do mundo no qual eu estou inserido. Não, tá claro? Porque vai que você pensa, vou matar alguém. Sente, vou matar alguém. E age, matando alguém. E fica contente. Criou-se um problema. Para quem já teve a oportunidade de ler Prisioneiras, de Drauzio Varela, vai se lembrar de uma personagem do seu livro que diz, abro aspas, sinto uma enorme paz quando mato alguém. Fecho aspas. Então, para o caso dela, matar pessoas produz pensamentos e sentimentos que trazem para ela bem-estar. Mas é pouco provável que traga a mesma sensação para aquele que foi assassinado. Tá claro? Então, a sua saúde mental, ela precisa ser um comportamento que não só produza bem-estar para você, mas também produza bem-estar para quem está à sua volta. Estão comigo? Ótimo. Nesse sentido, então, nós vamos caminhar daqui para frente, no próximo passo, analisando, pensando e refletindo sobre o seu cérebro, o órgão. Então, como esse órgão funciona? Ele tem, fundamentalmente, 2 grandes conjuntos de células, chamadas células glia e neurônios. Esses neurônios estão ligados por um espaço chamado espaço sináptico. E as células glia são responsáveis por dar todo o apoio, todo o acervo necessário para que os neurônios possam funcionar. Então, tá claro? O nosso segundo passo, estamos tratando do cérebro, o cérebro propriamente dito, o órgão. Então, olhando para o órgão, o que a gente tem?
né, dois grandes conjuntos de células, os neurônios e as células glia. As células glia assessoram os neurônios para que possam funcionar. Os neurônios estão interligados por espaços sinápticos. Esses espaços são preenchidos por neurotransmissores para que o impulso nervoso possa passar. Havendo neurotransmissor, passa o impulso nervoso. Não havendo neurotransmissor, não passa o impulso nervoso. Havendo mediador químico, passa o impulso nervoso. Não havendo mediador químico, não passa o impulso nervoso. O cérebro humano, portanto, é um órgão, como outro qualquer. E esse órgão tem essa estrutura, já falamos disso, mas vale mencionar novamente. Tronco encefálico, que responde pelas atividades mais básicas da nossa espécie, né? Cérebro emocional ou sistema límbico, que vai atuar nas suas reações emocionais, e o córtex, que vai atuar nas suas reações cognitivas. Então, reação emocional, reação cognitiva. Até aí comigo? Beleza. Então, como esse órgão funciona? Olha que sensacional! Como esse órgão funciona? Você recebe um estímulo. Esse estímulo pode ser visual, auditivo. Esse estímulo pode vir do seu paladar, do seu tato, do seu olfato. Né? São 5 formas de acesso ao seu corpo. Vitão, mas e o sexto sentido? O sexto sentido, você vai lá no Instagram, daquele cara lá que que promete o pozinho do pirim-pim-pim. Aqui só tem 5 sentidos mesmo, tá? O sexto sentido, você vai lá no outro Instagram. Aqui não, só tem 5, tá? Aqui só tem 5. O sexto sentido você encontra lá se você procurar bem. E aí, diante do estímulo, o seu sistema límbico é acionado. Ele manda mensagem para o seu córtex e o seu córtex, então racionaliza, né? Ele tenta entender aquilo que está acontecendo. Então, eu preciso que você entenda que o seu cérebro, o órgão, ele tem um processo de funcionamento. E aí, como é que a gente faz, então, para manter esse órgão funcionando bem? Para manter o órgão funcionando bem, você tem que fazer aquilo que deve fazer para todo e qualquer órgão. Como é que você faz para o seu coração se manter bem? Como é que você faz para o seu rim se manter bem? Como é que você faz para o seu pulmão se manter bem? Alguém lembra? Muito fácil, né? Alimentação, exercícios físicos e horas de sono. É muito simples. Então, como é que eu faço para o órgão cérebro ficar bem? Eu preciso oferecer para ele aquilo que faz qualquer órgão ficar bem. Horas de sono, de 7 a 9 horas. Alimentação regrada e de qualidade. Portanto, é uma alimentação com quantidade e qualidade adequadas. O que significa dizer carboidratos, proteínas, lipídios, sais e vitaminas de maneira adequada e atividades físicas, porque atividades físicas vão manter o seu cérebro, o seu órgão funcionando bem. Não só esse órgão, mas também todos os outros. Então, por que estudar cansa? Porque o cérebro é só mais um órgão. Um cérebro ele chega a consumir 20% da energia do seu corpo. Quando você está estudando muito, se a gente fizer uma tomografia do seu cérebro, a gente vai ver o bicho vermelhão. Por quê? Porque ele está recebendo uma maior quantidade de fluxo sanguíneo para que haja o seu funcionamento. O que acontece para que haja aprendizado? O seu cérebro libera adenosina. Vai liberando adenosina. Vai produzindo aprendizado. E quando ela é captada de volta? Quando você dorme. E quando ela volta? Quando você volta a estudar. E quando ela é captada de volta? Quando você dorme. E isso vai fazendo o quê? Vai fazendo com que o cérebro vá produzindo novas sinapses.
Quanto mais sinapses, mais inteligente você é. Como é que eu posso saber se eu sou muito inteligente ou pouco inteligente? A quantidade de sinapses. Houve uma época, eu não sei se vocês sabem disso, mas o Brasil chegou muito próximo de ter o Nobel de Medicina. E o nome do sujeito é Roberto Lente. Ainda pesquisador e professor da UFRJ. Né? Ele escreveu um livro chamado 100 bilhões de neurônios. O Roberto Lente descobriu um método de contagem de neurônios. Nessa de se contar neurônios, descobriram que os rapazes têm mais neurônios que as moças. E houve uma certa comemoração por parte dos rapazes. Nossa, olha lá, nós temos mais neurônios. Esqueceram de dizer para eles que isso não tem a menor diferença. Porque não importa quantos neurônios você tem, o que importa é o quão conectados eles estão. Né? Então, se você parar para olhar para os seus dois tios de 40 anos, o tio jumento e o tio inteligente, os dois têm a mesma quantidade de neurônios, mas a diferença entre os dois é assustadora. E por quê? Porque há uma coisa que importa mais do que quantos neurônios você tem, é a ligação que eles fazem. É claro que essa afirmação ela não é simples assim. Descobrimos, por exemplo, que algumas pessoas muito irascíveis, elas são muito irascíveis porque o lobo frontal tem menos neurônios disponíveis. E como o lobo frontal tem menos neurônios disponíveis, na hora que a informação chega ao sistema límbico, ao cérebro emocional e é enviado para o lobo frontal, é enviado para os neurônios do cérebro, eles não dão conta de processar com a agilidade necessária. Então, ele reage de maneira muito mais emocional do que cognitiva. Então, eu quero que você entenda que você tem um cérebro e esse cérebro precisa ser bem cuidado. Então, quando começamos a aula de hoje brincando, poxa, fiquem atentos às horas de sono, é porque é um órgão. E tem um detalhe, vocês não vão morrer com 25, vocês vão morrer com 100. Cuidar mal desse órgão agora pode trazer mais ou menos danos mais tarde. Mas quem começa a fumar não vai arrumar um câncer de pulmão em 3 semanas. Perceberam? Quem começa a beber não vai arrumar uma cirrose hepática em 3 semanas. Pode até acontecer, mas é pouco provável. O problema é a maneira como a gente lida com os nossos órgãos ao longo do tempo. Então, como eu lido com o meu coração ao longo do tempo? Como eu lido com meus rins ao longo do tempo? Como eu lido com meus pulmões ao longo do tempo? E é isso que vai gerar ônus ou bônus mais tarde. E aí entender que um cérebro é só um órgão. É um órgão como outro qualquer. O que acontece é que pode acontecer do seu cérebro começar a trazer problemas. Né? Ele começa a dar uma tretinha. Quando eu falo que o seu cérebro começou a dar uma tretinha, o que eu estou afirmando para você? Que os neurotransmissores, que os mediadores químicos responsáveis por essa ou aquela sensação, esse ou aquele comportamento, esse ou aquele pensamento, eles não estão sendo produzidos de maneira adequada. Então, quando eu digo para você, rapaz, fulano está ficando doido, fulano está ficando maluco, fulano está ficando biruta, fulano não está bem da cabeça, o que a gente entende? Olhando para o órgão, a gente entende que o órgão cérebro está falhando em alguma maneira com esses mediadores químicos, com esses transmissores químicos. E é quando você pode, começa a fazer uso de fármacos, que a muito grosso modo, para que aqui possamos entender de maneira mais didática e fácil, podem funcionar de 2 maneiras. Maneira número 1, ele mesmo é o mediador. Ele mesmo é o mediador. O problema desse fármaco é que, sendo ele mesmo o mediador, ele vai fazer com que, com o tempo, o seu corpo não produza mais ou produza menos desse mediador. Por isso, a gente costuma dizer que ele pode causar dependência.
porque ele funciona como se fosse o seu mediador. Mas há fármacos que vão ensinar o seu neurônio a produzir aquele mediador. Por isso que a gente diz que há fármacos que não vão causar, não podem causar nenhum tipo de dependência física. Tá claro? Então, quando dizemos, alguém ficou biruta, alguém está maluco, alguém está se comportando mal, alguém está com parafuso a menos, o que estamos dizendo? Que há Gente, lembrando que há muitas formas de interpretação disso, né? Estamos usando uma aqui que nos convém para o estudo que nos preparamos. Está claro? Não há, né? Não há aqui uma expectativa de um aprofundamento maior, né? Mas estamos muito mais no trabalho de divulgação científica do que propriamente dentro de um simpósio, né? Isso é importante. Mas podemos ir aprofundando, caso queiram e sintam necessidade. Então, houve um espaço aqui, houve uma falha aqui no mediador, houve uma falha no transmissor. Então, pode ter o fármaco que vai lá e ocupa esse espaço como se fosse o mediador, e pode ter o fármaco que contribui para que o neurônio, as células aprendam a fazer. Vitor, mas também pode ter outra coisa. O cara tomou uma paulada na cabeça. Pode. Não estamos desmerecendo esses casos, mas não é o caso que abordaremos aqui. Estou me fazendo claro, sim ou não? Me dá um love back. Ótimo. Qual é o problema do cérebro do sujeito que ficou biruta, doido, maluco, bilolado, lelé da cuca, ruim da cabeça, com parafuso a menos? Por que um paciente psiquiátrico é tão difícil de ser levado ao psiquiatra? Porque ele não está conseguindo pensar como deveria. Por algum motivo, ele não está pensando como deveria. É como se o córtex estivesse nublado de alguma forma. Então, por exemplo, é alguém que o sistema límbico está produzindo para ele uma sensação de perigo o tempo todo. Então, ele não consegue reagir da forma que normalmente reagiria. Então, quando você diz para aquele que deveria ir ao psiquiatra, vamos ao psiquiatra, ele vai dizer, não precisa. Aí você vai dizer, mas seu comportamento não está um pouco estranho? Você não acha que pode estar rolando uma depressão? Ele vai dizer, não, eu só estou triste porque a minha mãe morreu. Mas sua mãe morreu faz 7 anos. Não, então, mas eu fiquei triste depois porque minha tia foi viajar. Mas sua tia foi viajar há 4 anos. Não, mas eu só... Percebe? Você não acha que a gente deveria ir ao médico? Por que você está muito ansioso? Não, eu estou ansioso assim porque tem prova. Mas tem prova sempre. Não, eu estou ansioso assim porque meu namorado, ele vai sempre encontrar uma justificativa, porque, na verdade, o córtex está nublado pela ação do sistema límbico. O cérebro desse cara não está funcionando bem. Então, por que entrar com o fármaco eventualmente? Porque o fármaco, às vezes, é necessário. Porque se esse cara fizer só terapia, bate e volta, ele não ouve. Ele não ouve. Você tem uma amiga ou um amigo que sofre de bulimia, tem uma amiga ou um amigo que sofre de anorexia. Aí a mãe desse amigo, a mãe dessa amiga disse para você, converse com fulano, converse com fulana. E você foi lá conversar. E os seus argumentos são impecáveis. Mas a pessoa não ouve. E por que a pessoa não ouve? Porque o sistema límbico comprometeu a ação do córtex. Então, vai ser necessário entrar com fármaco para que o córtex possa entender a informação, enfim. Eu estou me fazendo claro, gente? Sim ou não? Quem aqui já esteve diante de um doente psiquiátrico sabe do que eu estou falando. Você vai conversar com ele, ele vai fazer que entende, mas ele não está entendendo. E ele vai ter sempre uma resposta muito boa para dar para você. Dependendo da síndrome, dependendo do problema, dependendo do diagnóstico, faz parte, inclusive, encontrar ótimas respostas. Né? O primeiro DSM tinha 60 doenças, o último DSM tem mais de 400. Então, dependendo do diagnóstico,
faz parte do diagnóstico o encontro de respostas geniais. Geniais. Quem conhece aqui adictos de álcool, adictos de cocaína, adictos de maconha, adictos. Já viram como os caras são bons com respostas? Eles são muito bons com respostas, porque é característica de um adicto ser muito bom com respostas. Faz parte do seu diagnóstico. Então, se você tem um amigo que é usuário contínuo de álcool, que é usuário contínuo de cocaína, que é usuário contínuo de maconha, que é usuário contínuo de balinhas e docinhos, e você for conversar com ele, você vai perceber que ele é sempre muito ardiloso. Ele é sempre muito ardiloso. E isso faz parte do diagnóstico de um adicto. Você poderia dizer para ele, olha, uma das formas que me faz perceber que você é um adicto é a sua capacidade de encontrar respostas para qualquer que seja a minha pergunta. E se convencer dela. Não é genial, gente? Tá claro? Então, falamos do conceito de saúde mental, falamos do cérebro, porque percebemos que é esse órgão que produz o comportamento, que produz aquilo que vamos associar diretamente ao conceito de mente. Vamos, então, agora para a mente propriamente dita, portanto, os seus comportamentos. Aquilo que eu olho você fazendo é o produto daquilo que você sentiu e pensou. Portanto, a ação, no final das contas, ela é a pontinha de um iceberg. O que eu preciso que você entenda muito, muito carinhosamente, que comportamento é sentir, comportamento é pensar, comportamento é agir. Ué, Vitor, então, você está dizendo então que se eu penso é um comportamento? Tô. Se eu sentir é um comportamento? É. E se eu agir é um comportamento? É. Posso dar um exemplo? Estou no meu carro, subindo a Serra de Petrópolis. Dia ensolarado, 9h47 da manhã. Carro a 50 km por hora para respeitar os pardais que se aglomeram serra acima. E, de repente, alguém do carona pergunta, está tudo bem? Ora, o carro continua a 50 km por hora, o vento continua ventando, o sol continua ensolarando, as rodas continuam rodando, os pássaros continuam cantando, o motorista continua dirigindo. Por que raios? O carona perguntou, está tudo bem? Porque você pensou no futuro e você pensou, meu Deus, quando chegar à casa de Petrópolis, lá estará o tio jumento. E isso promoveu em você uma leve mudança de feição. Que aquele que te conhece há mais tempo foi incitado a perguntar, está tudo bem? Então você percebe que o seu pensamento produziu um sentimento. Esse sentimento produziu uma ação. E essa ação revelou ao outro algo sobre você que você não disse. Que você sequer falou. Pode ser também ao contrário. A cena é a mesma e o carona pergunta, está tudo bem? E aí um está tudo bem mais animado, porque você pensou, nossa, vai ter bolo de fubá com café assim que eu chegar lá, porque a Celi preparou para mim. Né? E aí um sorriso se abre. Por quê? Porque houve um pensamento, o pensamento produziu um sentimento, o sentimento produziu uma ação. E essa ação chamou a atenção daquele que te cerca. E aí você começa a entender que o seu cérebro e a sua mente, o seu cérebro e o seu comportamento, o seu cérebro e a sua forma de pensar, sentir e agir estão muito conectados. Conectados.
Quem aqui já fez exercícios aeróbios sabe do que eu estou falando. Pular, dançar, nadar, correr, caminhar. Os exercícios aeróbios podem ser desconfortáveis para iniciados, para que você os inicie. Mas uma vez que você faça, nossa, dá uma produção de bem-estar que é deliciosa, cara. E por quê? Porque libera mediadores químicos, libera neurotransmissores que traz para você uma sensação de bem-estar. Libera dopamina, libera serotonina, libera. Se você der um abraço de 20 segundos em alguém, o seu cérebro libera ocitocina. Ocitocina, aqui que estamos entre iniciados, a sua hipófise, né? Libera ocitocina, e a ocitocina inunda você de bem-estar. Aquele seu amigo engraçado. Gente, nada é mais sedutor no mundo do que um sorriso. Nada é mais sedutor no mundo do que um sorriso. Porque ao sorrir, você ativa neurônio espelho, produz alegria naquele que o observa, e isso faz, sensação de bem-estar, e a gente quer estar próximo de quem produz bem-estar. Por isso você tem um amigo que você adora, porque ele faz você rir. Você possivelmente já até ouviu a frase: rir é o melhor remédio. Não há exagero na frase, é isso. É isso, porque libera substâncias pelo seu corpo que vão trazer para você uma sensação de bem-estar. E o que é saúde? Saúde é o bem-estar físico, mental e social do indivíduo. Do indivíduo. Tá claro? Então, por que agora a gente começa a entender um jogo muito importante? Cérebro e mente estão diretamente associados, porque cérebro e mente estão diretamente ligados à produção da forma como você pensa, sente e age no mundo. Não só para com você, mas para com quem te cerca. E aí criamos uma questão. Porque olha para cá. Quarta parte. Não é possível produzir bem-estar para o coletivo. Não é possível produzir bem-estar para o outro se você não estiver bem. E por que não? Porque pensamentos e sentimentos também são comportamentos. Quer ver um exemplo? A crueldade é sintoma de gente triste. Todas as vezes que você vira alguém muito cruel, alguém grosseiro, alguém que sempre fala com você de maneira estúpida, alguém que sempre se achega a você de uma maneira que não é cordial, encha o seu coração de piedade. Essa pessoa é triste. Ela não tem amigos, ou não é bem amado ou amada, ou falta-lhe um orgasmo que lhe satisfaça. Orgasmos fazem parte da saúde mental. Quem já teve sabe do que eu estou falando. Sobretudo quem já teve, está 90 dias sem ter, sabe do que eu estou falando. Porque prazer sexual é prazer físico. Logo, contribui para a sua saúde mental. Não tem aquela sua tia mal-humorada sempre, que fala mal dos outros todo dia, invejosa, sempre de mau humor, sempre irritadiça, sempre grosseira. Então, um bom orgasmo ajudaria muito aquela velha. E eu não estou brincando, eu estou falando seríssimo. Eu não estou dizendo que é panaceia, não estou dizendo que é remédio para todos os males, mas estou dizendo sim, que faz parte de uma vida mais saudável
a possibilidade do prazer físico, seja ele paladar, seja ele olfativo, seja ele auditivo, seja ele visual, seja ele sexual. Você não precisa ir longe. Quem é que vendo uma bela paisagem já não mudou? Já não mudou o astral? Quem é que, diante de um bom perfume, já não mudou o astral? Quem é que, diante de uma boa comida, já não mudou o astral? Quem é que, diante de uma boa música, já não mudou o astral? Eu vou até além. Quem é que, diante de um estímulo tátil, já viram quando você afunda a mão no arroz cru? Ou afunda a mão no feijão? Já fizeram isso? Que faz aquele negocinho assim? Nunca fizeram? Você vai naquelas lojas que vendem feijão a granel e você afunda as mãos ali. Nossa, velho. Aquilo é bom demais, né? Isso também vale para o prazer sexual. Quem já teve a oportunidade de sentir sabe do que eu estou falando. Alegra mesmo. Você sai dali mais contente, mais animado, mais empolgado com a vida, né? É pena que dura tão pouco, porque a vida tem dessas crueldades. Uma enxaqueca dura uma semana, um orgasmo dura... Nossa! Agora imagina se fosse o contrário, né? A enxaqueca durar o tempo do orgasmo e o orgasmo durar o tempo da enxaqueca. Você ia virar uma uva passa, mas uma uva passa feliz, né? Eu sou uma uva passa! Olhe para mim, igual a cigarra, né? Mais contente, velho, contente. Então, quando você vê gente que é grosseiro com você, quando você vê gente que vai lá conversar com você no WhatsApp e já chega com o pé na porta, quando você vê gente, aquele seu tio que já te liga falando, o que é? Lembre-se, ele é triste. A crueldade é o principal sintoma de gente triste. Então, enche o coração de piedade, porque vocês e eu somos cercados de pessoas tristes. E aí, de fato, não produzem saúde mental para si. Logo, não podem produzir saúde mental para o outro. E qual é a dica que você tem, Vitor, para lidar com essas pessoas? Fuja! Fuja desse monstro! Fuja desse traste, dessa coisa ruim! Fuja! E se não der para fugir? Ame. Ame. Porque é a melhor coisa que você pode fazer. E se eu não conseguir amar? Haja na moral. Na moral é a imitação do comportamento de amor. Então, quando a Maria era pequena, eu dava muitos presentes para a Maria. Um amigo meu disse, nossa, como você é generoso com a Maria. E eu disse, eu não sou generoso com a Maria. Eu amo a Maria. E porque amo a Maria, eu sou generoso. Quem ama é generoso. Quem é generoso não necessariamente ama. Você entendeu? Você estava na lanchonete e um menino de rua pediu um sanduíche. Para atender um pouco a sua demanda judaico-cristã de alívio da culpa, você paga o sanduíche. Você não ama aquele menino, mas foi generoso. Então, generosidade é imitação do comportamento de amor. Todas as vezes que você imitar o comportamento de amor, você agiu na moral. Na moral. Então, como é que eu vou fazer, Vitor, com as pessoas que não têm saúde mental? Porque se ela não tem saúde mental, ela não vai produzir saúde mental. Afaste-se. E se eu não tiver como me afastar? Ame. E se eu não souber amar? Haja na moral. Haja na moral. Há quem diga até que, de tanto agir na moral, a gente pode aprender a amar. Aí eu já não sei, mas seria muito legal. Muito legal. Mensagem última do cristianismo. Amar. Amar. Tá claro? Então, falamos de saúde mental,
falamos de cérebro, falamos de mente e falamos da importância da saúde mental para si e para o outro. Então, e como é que eu faço então para manter a minha saúde mental? Vamos lá. Não há pozinho do pirim-pim-pim, não há fórmula mágica, mas há um método. Primeiro, mantenha o seu cérebro em dia. Como? Horas de sono, alimentação e exercício físico. Segundo, mantenha a sua mente em dia. Como? Contato com livros, vídeos, filmes e pessoas que aumentem você. Então, não está bem? Assista um vídeo que potencialize a sua alegria. Não está bem? Leia um texto que potencialize a sua alegria. Não está bem? Entre em contato com pessoas que potencializem a sua alegria. Tá claro? Faça cursos que potencializem a sua alegria. Se você sabe que ao atender aquele número vai ficar mal, atende por quê? Você sabe que ao frequentar aquelas pessoas ou aquele lugar vai ficar mal, vai por quê? É a sua saúde mental que está em jogo. Então, cuidem do cérebro de vocês. Alimentação, horas de sono e exercícios físicos. Mas não basta, cuide da mente de vocês. E como eu faço isso? Livros, vídeos, cursos e contatos que tragam saúde mental. Um amigo meu resolveu ler Nietzsche na quarentena. Eu falei, irmão, Nietzsche na quarentena? Né? A estudante que resolveu ler o Diário de Anne Frank na quarentena. Eu falei, amiga, o Diário de Anne Frank na quarentena? Resposta errada. Tá claro? Cuidem da saúde mental de vocês. Gente, anota o que o Vitão vai dizer agora. Se custa a sua paz, custa caro. Se custa a sua paz, custa caro. Não deixem levar a paz de vocês assim facilmente. É a sua paz, é a sua saúde mental. E mais, olha para cá. É a saúde mental dos seus. Porque gente que não tem saúde mental faz com que as pessoas em volta também não tenham. Esse é o problema. Então, um doente na família adoece uma família inteira. Se você demole. Um amigo doente adoece uma amizade de um grupo inteiro, se você deixar. Não deixe. Não deixe. Então, dica número 1, vídeos, livros, cursos e contatos. Dica número 2, tenha uma agenda. Tenha uma agenda. Porque você vai ter hora para acordar, hora para dormir e cumpra essa agenda, hora para as refeições. Tenha uma agenda. Porque isso vai fazer com que o seu cérebro fique rodando redondinho. É possível que nesse momento você esteja angustiado, triste, mal-humorado. E por quê? Porque o seu sistema límbico contaminou todo o seu córtex e agora a sua capacidade de ler o mundo está apequenada. Então você vai sair daqui e vai fazer um exercício aeróbio, ou vai sair daqui e vai ligar para alguém que faz você rir, ou vai sair daqui e vai ver uma série engraçada, ou vai... Né? Eu tenho... olha isso! Eu tenho uma amiga que ela é palhaça, né? Ela é palhaça, né? Palhaça, aquela que fez curso de palhaçaria. E ela disse, então, você não tem que levantar da mesa todos os dias da mesma forma. Você pode beber água dançando, se você quiser. Pode ir pulando, pode ir pisando ora num piso, ora no outro, pode ir rodopiando, pode ir dando estrelinha. Invente modos de existir, invente modos de ser. Invente! Manuel de Barros diz, as coisas estão fartas de serem sempre as mesmas coisas. Use sua caneca para uma outra coisa, que não colocar água. Sente-se na mesa, né? Sei lá, faça SS na mesa. Tá claro? Porque aí você... SS, para quem não sabe, é sexo selvagem. Porque aí você vai dar uma outra função para a mesa. A mesa que era para estudos, a mesa que era para trabalho, a mesa que era para comer, agora é para comer não no sentido gastronômico, se é que você me entende. Né? Se é que você me entende. Então, aventure-se, aventure-se. A vida é essa, velho. E você só tem essa.
Ah, mas eu acredito que a gente vai nascer de novo. Pode até acreditar, mas aí já é outro corpo, é outra família, é outro nome. Esse conjunto aqui é só esse que você tem. E passa, porque a longo prazo estaremos todos mortos. Viva, viva. Não se contente com sobreviver e afaste-se de quem te faz mal. Afaste-se de quem te angustia. Afaste-se de quem te traz problema. Afaste. Preste atenção. Relacionamento é para dar frio na barriga e não dor de cabeça. Eu vou repetir. É para dar frio na barriga e não dor de cabeça. Vá atrás da vida que você quer. É isso. E ria, ria. Porque a sua saúde mental depende disso. Rir é, sim, o melhor remédio. E vou dar uma dica última. Olha para cá. Aprenda a rir de si mesmo. E vai ter piada para a vida inteira. Porque quem consegue rir de si mesmo tem piada para a vida inteira. Ria, ria. E quando o jumento se aproximar, ou a jumenta, ria. Pode ser por dentro, imaginando o quanto é triste. Né? Imaginando o quanto aquela pessoa não faz como é que chamava? Um canguru perneta. Lembram disso? Nossa, a pessoa nem conhece o canguru perneta. E aí fica assim, angustiado pelo mundo. Né? Não faz canguru perneta. Sempre que alguém é grosseiro comigo, eu penso, não faz canguru perneta. Aí por dentro eu rio. Né? Eu tenho uma técnica. Eu vou contar para vocês a minha técnica para gente escrota. Porque eu tenho que lidar com gente escrota o tempo todo. Né? Faz parte do meu ofício. Eu lido com gente legal e lido com gente escrota. Então, eu vou te contar qual é a minha técnica. Quando eu tenho que lidar com gente escrota, eu começo a fantasiar a pessoa. Então, enquanto ela fala, eu coloco uma peruca. Aí eu coloco uma maquiagem. Aí eu coloco ela vestida de ursinho. Eu coloco ela vestida de girafa verde. É muito legal. Enquanto a pessoa está ali se acabando de irritação com você, na sua cabeça ela está vestida de dinossauro, né? Com a mão do Capitão Gancho. É muito legal. Porque com o tempo eu aprendi que contra a gente escrota só o deboche. Então não percam a oportunidade, porque se custa a sua paz, custa caro. E a sua saúde mental não tem preço. Porque ela vai fazer com que você e os seus tenham uma vida de qualidade, que é a vida de qualidade que eu e você merecemos, que é a vida de qualidade que eu e você queremos. Porque não estamos aqui para sobreviver, estamos aqui para superviver. Essa é a nossa meta última. Todo o resto é silêncio. Tá de boa? Senhores e senhoritas, foi um prazer inefável estar na presença de vocês. Desejo-lhes sucesso, vida longa e até que eu os veja novamente. Que Deus leve vocês na palma de sua mão. Beijo enorme no coração, gente.